Olá a todos, sejam bem-vindos à componente prática do meu projeto Voz em Igualdade. Hoje vamos falar sobre um tema importante e muitas vezes silenciado, a discriminação em Portugal. Temos connosco uma convidada muito especial, Catarina Alves, faz parte da direção da Associação África Minha, com uma vasta experiência na promoção da igualdade, na defesa dos superiores interesses das pessoas. Vamos conversar sobre como a discriminação se manifesta no nosso país, quais os avanços e desafios e o que todos nós podemos fazer para construir uma sociedade igualitária. Catarina Alves, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Para começar, pode partilhar um pouco do seu percurso profissional e o que levou a dedicar-se ao projeto África Minha? Então, em primeiro lugar, muito bom dia e obrigada pelo convite. Falar um bocadinho de mim e do nosso projeto. Eu sou educadora de infância, sou filha, neta, bisneta de angolanos, da parte materna, portanto o bichinho de África e de Angola sempre esteve dentro de mim e sempre durante o meu percurso estudantil, eu sempre disse que quando me formasse gostava muito de ir à terra onde estavam as minhas raízes e dar um pouco do meu contributo. Então assim foi e em 2014 fui para Angola, larguei o meu trabalho cá em Portugal e fui para Angola tentar dar o meu contributo e onde estive durante quase 10 anos e que espero regressar na minha área profissional. E venho de lá completamente realizada, porque acho que realizada no meu trabalho, em algumas coisas infelizmente não, mas sempre lutei para que, como filha de pessoa, porque o que é que acontece aqui? A minha família veio na altura da independência, ou melhor, até veio um bocadinho antes, veio de férias e acabou por dar-se a independência e acabou por cá ficar. Alguns ficaram lá, mas a minha maior base familiar ficou cá. E então eu também sentia, e pelas histórias que eu via, que quando eles vieram foram discriminados muitas das vezes. E ainda há pouco tempo tivemos conversas sobre isso, sobre a comparação do que acontece hoje em dia e o que é que aconteceu há 50 anos atrás, quando os chamados retornados voltaram. E sinceramente sinto que algumas coisas não são muito diferentes e daí nós também estarmos aqui a batalhar por isso. A nossa associação nasceu oficialmente há 3 anos, por motivos legais tivemos que criar mesmo a associação, mas nós começamos nisto já há 10 anos, como comunidade angolana de Guimarães, mas ao longo dos anos começamos a ver que o fluxo migratório de pessoas vindas, principalmente dos países dos PALOP, começou a crescer na cidade, então achamos por bem que a nossa associação deveria deixar de englobar só os angolanos e passar a englobar todos os africanos. Começamos primeiro por uma parte mais cultural, para dar a conhecer à cidade a cultura africana, mas temos vindo a sentir que a parte social, neste momento, é que está a precisar mais da nossa atenção, não descurando a outra parte, obviamente, e a outra parte também é uma forma de ajudar a receber e a que as pessoas se sintam incluídas na nossa sociedade. E a nossa luta é um bocadinho isso, é tentar atualmente que a comunidade, principalmente a vimaranense, entenda que estas pessoas estão cá, venham também para dar o seu contributo, da mesma forma que eu também fui para Angola dar o meu contributo. Muitas delas vêm para dar o seu contributo, mas acima de tudo temos que pensar que a maior parte destas pessoas vem à procura de melhores condições de vida, perante os contextos económicos e sociais que existem nos vários países africanos. Quais são os efeitos da discriminação sobre as pessoas afetadas, a nível psicológico, social e económico? Bem, isto daria uma conversa de horas e horas, não é? O que é que está a acontecer atualmente? Muitas destas pessoas que estão a vir para Portugal
muita gente não percebe isto, mas muitas delas são de classe média alta nos seus países de origem. Mas perante as questões de segurança, de falta de condições de saúde, mesmo na parte da educação, e provavelmente tu também és um exemplo disso, vêm para cá para procurar melhores condições. E o que encontram cá, muitas das vezes, é que os primeiros meses ainda se vão aguentando, mas chega a parte do seu percurso em que começam a sentir algumas dificuldades. E dificuldades a todo o nível. Ao nível profissional, porque têm bastante dificuldade em arranjar emprego, dificuldades económicas e dificuldades ao nível também dos bens essenciais. Porquê? Porque o pé de meia que eles trazem dá para alguns meses, mas depois acaba. E com a falta de emprego, o nível que estamos com as rendas que estão altíssimas, e as pessoas têm muita dificuldade em arranjar casas, e isto repercute-se na parte da discriminação. Porquê? E eu já vivi isso na ajuda a pessoas que estão a passar por isso, que é: vêm ofertas de emprego em jornais, em sites, nas redes sociais. Ligam a candidatar-se, muito bem, é-lhes agendada uma entrevista, e quando chegam ao local, quando veem que a pessoa é africana, muitas das vezes inventam desculpas e dizem: olha, eu sei que combinei consigo, mas olha, há 30 minutos acabei de contratar alguém. Ou seja, nem sequer dão oportunidade da pessoa ser entrevistada e não dão oportunidade da pessoa mostrar o seu valor. E acontece isso também com o aluguer das casas. Por exemplo, se for eu a ligar a fazer perguntas sobre as condições de arrendamento, se for eu, por exemplo, a agendar a visita e for lá eu primeiro e ver as condições e conversar um bocadinho e depois posteriormente ir com a pessoa para quem é a casa, quando chegamos lá com as pessoas, principalmente com os africanos, os senhorios ou mesmo as pessoas das imobiliárias começam com muitos subterfúgios e a inventar desculpas e acabam por não alugar, mesmo que as pessoas até tenham algumas condições para, decidem que não alugam. E isto custa muito ver, porque são pessoas como outras pessoas quaisquer que vêm, como nós portugueses fomos há 60, 70 anos atrás, fugidos das condições que estavam no país, foram a monte para a França, para a Alemanha, para outros países, e que hoje em dia isso acontece, que imigram à procura de melhores condições. Acontece isto também com os africanos, e quando eu digo africanos, digo paquistaneses, digo indianos, digo as comunidades que têm estado mais prementes no país. E acho que as pessoas têm que dar oportunidades a todos, não podemos rotular, ou porque acontece um caso isolado de alguma situação, não podemos impular e achar com que todas as pessoas são iguais. Não podemos fazer isso. Como podemos apoiar melhor as vítimas de discriminação? Bem, isto tudo envolveria várias entidades, obviamente, e tu aí referiste ao bocado da parte psicológica, e o que acontece é que as pessoas vêm com uma esperança, vêm com o seu nível de expectativa muito elevado, e quando chegam cá e encontram estas barreiras todas que vão encontrando, as pessoas vão ficando, entrando em depressões, e tudo isto envolveria uma rede muito grande, desde a parte da saúde com a parte psicológica, assistentes sociais. Os assistentes sociais são essenciais aqui para serem uma base, para lhes dar força e orientação para o que fazerem. Mas sim, muitas vezes estas famílias que vêm acabam por... E depois temos aqui um grande problema, que é o orgulho, a vergonha. Muitas vezes, até os portugueses têm isso, mas eu acho que os africanos têm mais. E eu falo a título pessoal, e tu também, como angolano, também deves perceber isso,
que é o angolano é muito orgulhoso e tem, quando está a passar por necessidades, às vezes prefere estar a passar pelas necessidades e não pedir ajuda. E quando chega ao ponto de pedir ajuda, a situação já está no limite dos limites. Não deixemos que isso aconteça. E estamos nós, associações, estamos... Por exemplo, a nossa associação tem uma rede de apoio muito grande, nós temos várias parcerias, temos dentro da própria constituição da associação, temos 2 assistentes sociais que ajudam a orientar o caminho a quem as pessoas se devem dirigir, ou a dar uma palavra de conforto e dizer vamos aqui, vamos tentar chegar ao cerne do problema e a partir dali fazermos... pormos a atuar várias redes. Nós temos parceria também com a Câmara e com a parte social, com a parte da educação, e vamos também tentando aqui com os nossos parceiros, e que graças a Deus temos vindo a crescer em termos de parcerias, para tentar ajudar estas famílias. Obviamente que em termos de topo, em termos governamentais, eu acho que deveria haver mais apoio. Há legislação, se ela é posta em prática, na realidade não, ou então é muito pouco visível essa legislação posta em prática. Sim. Que papel têm as escolas e as universidades na prevenção da discriminação? Eu acho que deveriam ter um papel essencial e tem que começar na escola. Tem que começar, e eu falo como professora, como docente, acho que tem que começar dessa parte, ou melhor, das direções das escolas, dos docentes e depois das próprias associações de estudantes. Casos preocupantes, aqui até na nossa cidade, em que se começa da própria direção a discriminação em relação aos estudantes, vai dificultar o caminho, não é? Portanto, se as pessoas estão a escola devia ser o local mais seguro, não é? Costuma-se dizer que a escola deveria ser a nossa segunda casa, e se nós não nos sentirmos acolhidos, se não nos sentirmos apoiados dentro da escola, fica difícil, e isso depois também se repercute no caminho académico dos estudantes, não é? Achas que os jovens em Portugal estão mais informados que as gerações anteriores? Eu acho que sim, que estão muito mais informados. No entanto, isto depende muito também do que vem de casa. Porque se em casa houver um pensamento retrógrado, e se isso for passado a essas gerações, ou esses jovens querem ter a sua própria palavra e querem mostrar que não que os pais ou os avós ou quem seja está errado e querem lutar para que as coisas mudem, muito bem. Se lhes é incutido aquilo e eles não veem mais do que aquilo, não vamos avançar, mas que há mais informação, obviamente que há. Quais são, para si, as medidas mais urgentes que Portugal deveria adotar? Primeiro, eu acho que aqui há muita coisa a trabalhar. Começa com a parte da legalização das pessoas, e que eles estão a tentar fazer isso, e enquanto nós não conseguirmos ter uma política de imigração e legalização das pessoas, isso vai sempre provocar celeumas e vai provocar algumas confusões, porque nós estamos a ter um fluxo migratório muito grande e o país não está a conseguir dar conta destas situações. E depois discrimina-se muito porque as pessoas acham que toda a gente está cá ilegal e não está. Muitos estão com muito trabalho e muito custo a lutar pela sua legalização, mas acho que temos que começar por aí, e acho que está a ser feito isso. Mas acho que uma das coisas que nós teríamos que começar a fazer, e lá está a dita legislação que existe, se calhar começar a aplicar algumas medidas mais gravosas para quem pratica atos de discriminação e de racismo. Acho que isto era essencial. Que mensagem gostaria de deixar para quem está a ouvir, especialmente quem já foi vítima de discriminação? Que não deixem de lutar,
que lutem pelos seus direitos, que lutem por serem felizes acima de tudo, porque é para isso que estamos aqui, não é? E que não desistam de estar cá e de vir fazer o que vieram cá fazer. Eu só vou fazer à parte aqui, que é, eu nasci cá, por opção a minha família não voltou para Angola, portanto eu cresci cá, graças a Deus deram-me boas ou condições mínimas, não é? Quando eu digo mínimas, pude crescer, pude ter uma boa educação, pude tudo, e eu podia ter continuado cá. Mas não, quis dar o meu contributo ao país, que muito me diz, e onde estavam as minhas raízes. E que eu considero o meu país também. E eu própria fui vítima de discriminação e de racismo num país que também é meu. E muitas das vezes tive que mostrar o meu bilhete de identidade e fazer com que as pessoas percebessem que eu também era angolana e que estava ali para ajudar o país a crescer, porque os imigrantes não vêm aqui para tirar o trabalho de ninguém. Os imigrantes vêm aqui à procura de melhores condições, isso implica, claro, obviamente, procurar trabalho, dar uma boa educação aos filhos, dar segurança acima de tudo também. E ninguém vem tirar o trabalho de ninguém. Nós até vimos contribuir, se calhar, um bocadinho mais com as nossas diferenças, mas que nós temos todos que crescer com a diferença. E cada um, com os seus costumes, com os seus hábitos, faz a mudança. Muito obrigado, Catarina Alves, por esta conversa esclarecedora e muito obrigado vocês desse lado que estiveram a ouvir. Se gostaram deste episódio, partilhem com amigos, sigam-nos nas redes sociais e fiquem atentos ao próximo episódio do Vozes em Igualdade. Até à próxima!